quais são as 3 atitudes que impedem muitos terapeutas holísticos integrativos de ter mais clientes. E olha que além de falar dessas 3 atitudes, eu também vou te dar algumas dicas para que você fique mais disponível para que o cliente chegue e para que você comece a crescer o número de clientes, tendo pessoas para atender todos os dias e realizando esse sonho de ajudar as pessoas profissionalmente através do conhecimento que nós temos. Então vamos juntos que hoje nós vamos falar mais sobre tudo isso. A primeira atitude é vibrar na escassez, na falta, justamente porque nós temos algumas crenças e uma programação mental que faz muitas pessoas, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo, focar, acreditar na escassez, na falta, porque existe um comportamento dentro de nós, é algo que muitos vão alimentando ao longo da vida, de necessidades que nós temos, às vezes por carência, às vezes por passar por uma história difícil, por ter tido momentos da vida muito desafiadores, momentos de fracasso, momentos de muita dor, que às vezes a gente deixa vir à tona e trabalha isso em terapia, às vezes a gente guarda isso dentro de nós e começa a ter algumas resistências com relação à prosperidade, ao crescimento, até mesmo ao nosso progresso. E eu venho estudando muito sobre isso desde que eu comecei a buscar conhecimento sobre sucesso, sobre mentalidade. E são várias crenças, né? Eu poderia trazer uma lista de crenças, acho que mais de 100 crenças aí, mas é só você observar quais são as coisas que você sente falta na vida e o que faz com que o seu olhar esteja focado na falta, na escassez, no não ter o suficiente? E comece a ressignificar esse olhar pensando como que eu posso acreditar que a vida me dá mais do que o suficiente? Porque pensa bem, você já ganhou a maior bênção, o maior presente, que é a vida. Às vezes a gente volta para as nossas histórias e a gente se lembra daqueles momentos em família, com os pais, com pessoas próximas, em que parece que sempre houve falta de algo, né? Eles nunca nos deram o suficiente, nós nunca fomos o suficiente. E aí, quando a gente embarca nessa mentalidade, a gente começa a levar isso para todos os setores da nossa vida. E como terapeutas, não vai ser diferente, porque você pode mudar de profissão, você pode se qualificar mais para atender como terapeuta, para atuar nessa área. Só que se você não ressignifica esses padrões, você vai levar isso e vai refletir isso para sua agenda como terapeuta. Então, nós precisamos fazer um trabalho de realmente observar nossa realidade, mudar a maneira como a gente enxerga e como a gente vive a nossa vida. E assim, uma boa dica é você começar a olhar para o seu passado, para as histórias difíceis, para os momentos de escassez e acolher esses momentos, amar a sua história como foi, aceitar tudo como foi, por mais difícil que seja. Lembrando que isso é um processo, tá? Não é uma coisa que você vai se dar conta hoje aqui assistindo esse vídeo, vai fazer algum movimento de ressignificar e amanhã você vai estar 100%. Porque muitos de nós passam longos anos em padrões de escassez. Para mudar completamente esses padrões vai levar um tempo. Então você precisa se manter persistente em observar a realidade, em observar como que você está lidando com a escassez, com a abundância na sua vida. Se você sempre está se colocando disponível para fazer o que pode na condição que tem, e assim você se torna suficiente dentro das suas possibilidades. Se todos fizeram o que puderam na condição que tinham e foram suficientes dentro de suas possibilidades, e começar a parar com essas reivindicações e olhar para a vida de uma forma escassa. Nunca tem o suficiente, nunca tá bom o suficiente, como a gente já falou aqui. Então você precisa começar a ressignificar esses padrões. Acredito que esse vai ser um grande passo para você começar a mudar a sua realidade e então você ter clientes todos os dias para atender. Porque acredite, se você não trabalha a sua mentalidade, se você não entende tudo isso e começa a trabalhar em favor de uma mentalidade de abundância, você não vai conseguir fazer com que todo o resto funcione, porque a nossa mente cria a nossa realidade. E nós precisamos estar em comunhão para que todos os nossos níveis de consciência estejam trabalhando para o mesmo fim. A sua mente superior, a sua alma, seu propósito esteja alinhado com seus pensamentos, com aquilo que você acredita, com aquilo que você sente para você manifestar na sua realidade, ok? A segunda atitude é ficar esperando o cliente chegar. Eu não faço nada, o simples fato de eu ter um local para atender ou ter definido como eu vou atender, se vai ser online, presencial, ter os meus cursos é o suficiente para as pessoas adivinharem que eu sou terapeuta. Se você não faz nada para divulgar seu
trabalho, se você nem mesmo fala que você é terapeuta, como que as pessoas vão saber que você existe? Eu sempre gosto de fazer o mesmo questionamento, tanto na caixinha de perguntas no Instagram como nos vídeos, que é: se eu quisesse consultar com você agora, onde eu te encontro? Se eu for agora no seu Instagram, procurar lá sobre o seu nome, quem você é, eu vou saber que você é um terapeuta holístico integrativo? Uma terapeuta holística integrativa? Se você não se assume e se você não fala do seu trabalho, as pessoas não têm como saber que você tem condição de ajudar elas. Então você também precisa ficar atento a isso e começar a criar algumas ações, ter estratégias. Eu até gosto de dizer que, para mim, não ter clientes em alguns momentos na minha vida profissional foi a maior bênção. Porque naquela época, quando eu comecei a atender lá em 2005, 2006, eu não sabia nada disso que eu sei hoje, eu não tinha uma Kátia Bazan para me ajudar, eu não conhecia sobre esse universo. Então, eu ficava também nessa postura, nesse lugar de esperar o cliente vir, sem fazer nada. E aí, não ter clientes começou a fazer com que eu me movimentasse e fizesse algo, né? Inclusive, uma das coisas que eu recomendo é que você comece alinhando o seu trabalho, organizando, construindo a sua proposta de atendimento, o seu método de atendimento, para que você se sinta confiante em falar do seu trabalho. Porque se hoje você tem dúvidas sobre como você vai falar do que você faz, é porque ainda não está bem claro o seu jeito, a sua forma de atender. E aí nós temos o Terapeuta do Zero, que é um curso de terapia holística para iniciantes, onde lá eu te ensino todo o passo a passo de como você constrói a sua forma de atender, o seu método, a sua estrutura de trabalho. Se você não conhece sobre o Terapeuta do Zero, pega o link aqui embaixo, já dá uma olhadinha nesse curso, que com certeza ele pode ser o primeiro grande passo que você vai dar para iniciar nesse projeto de atuar como terapeuta, atender os primeiros clientes e, claro, organizar o seu atendimento de uma forma em que você confie e acredite no trabalho e naquilo que você vai entregar para o seu cliente. A terceira atitude é ficar cobrando de si mesmo que você tem que ser um terapeuta perfeito ou que você tem que ter uma vida perfeita. Você tem que ter condições de ajudar as pessoas, mas nessa autocobrança ou nesse lugar até de superioridade, muitas vezes, achando que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que entregar tudo com perfeição. Só que de um tempo para cá eu tenho estudado, eu tenho buscado também esse conhecimento para compreender que essa meta da perfeição é algo tão distante e também nos coloca num lugar muito grande, um lugar em que a gente muitas vezes não dá conta. O que você precisa olhar, o que você precisa prestar atenção é com relação à forma como você busca a sua evolução e como você olha para suas dores, e não a perfeição. Eu acredito que a perfeição ela é questionável e pode até se tornar uma meta inatingível, porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Eu não conheci ninguém perfeito até hoje. E nós até achamos chato aquelas pessoas que são perfeitinhas demais, que são regradinhas, que tudo é bonitinho, que elas nunca falham, porque essa não é a vida real, gente. Mas nós precisamos ter essa consciência de que, estando no nosso lugar, fazendo tudo com dedicação, com comprometimento, eu não preciso me cobrar perfeição, mas eu posso caminhar na minha evolução, no meu crescimento, porque quando eu cresço e eu levo progresso para minha vida, eu consigo levar progresso e contribuição de vida para as outras pessoas. Então, essa cobrança por perfeição não é o lugar ideal para o terapeuta. Mas eu concordo que se você não estiver cuidando de você, olhando para suas dores, ficando atento a isso, você vai acabar tendo dificuldades dentro do consultório. Porque se você não é capaz de olhar para suas dores e se você foge, se você é resistente em cuidar de você, como que você vai cuidar do outro? Você é incapaz de doar aos outros aquilo que não tem. Às vezes a gente se torna terapeutas ou tem esse desespero por querer ajudar as pessoas justamente por não estarmos fazendo isso por nós. No momento em que a gente começa a fazer o nosso processo de olhar para dentro, buscar o nosso desenvolvimento pessoal, naturalmente esse desespero diminui, a gente começa a ter mais equilíbrio na troca, no dar e no receber, quando estamos trocando experiência, ajudando as pessoas, estando em contato com elas, levando contribuição de vida. Então fique atento a essas 3 atitudes, porque são atitudes que vão fazer você não ter clientes. As pessoas não querem os terapeutas engomadinhos, bonitinhos, que nunca falham, que nunca erram. Inclusive, eu até incentivo os nossos alunos a compartilharem suas histórias de superação. Falar sobre as lições que a gente aprendeu, as coisas que a gente já mudou, conecta muito com as pessoas. Porque elas vão ver, nossa, essa pessoa, esse terapeuta esteve no lugar onde eu tô agora. Eu sei que ele pode me ajudar. Agora, se eu tô sempre querendo mostrar uma coisa que, na verdade, eu não sou, porque ninguém é perfeito, se eu tô querendo esconder de verdade quem eu já fui,
querendo fugir da minha história, não querendo olhar para aquilo que eu realmente preciso olhar, aí eu vou sim ter dificuldade de ter clientes, de levar contribuição de vida dentro do consultório, de ajudar as pessoas. Então a gente precisa estar nesse movimento constante. O terapeuta nunca mais vai parar de estudar depois que se torna profissional da área, nunca mais vai parar de fazer terapia, nunca mais pode parar de buscar o seu autoconhecimento. Porque o dia que você fizer isso, você morre como profissional, de verdade. O seu propósito morre, você não tem ou não vê mais sentido naquilo que você está fazendo porque você não está buscando. E aí você começa a virar aquele terapeuta que não tem nada além para contribuir, não inova, não tem criatividade, porque você não está buscando algo que faz a sua consciência mudar, que faz você progredir. E aí é assim que você vai levar toda essa consciência para o seu cliente, tá? Observe essas 3 atitudes, porque elas geralmente são as principais que fazem o terapeuta não ter clientes, até mesmo os terapeutas iniciantes. Principalmente quem está iniciando, que às vezes não tem ainda esse entendimento, essa clareza que eu tô trazendo aqui para você. E se você ainda não viu sobre o Terapeuta do Zero, pega o link aqui embaixo, dá uma olhadinha nesse treinamento, que com certeza ele vai te ajudar a dar os primeiros passos, a ter mais coragem, mais confiança, principalmente, para atender os seus primeiros clientes e se tornar um profissional desta área, tá certo? E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!